Vamos falar um pouquinho a respeito de quadriláteros notáveis. O primeiro quadrilátero notável que a gente tem que aprender é o trapézio, só que a gente tem três tipos diferentes de trapézios. O primeiro trapézio é o isósceles. O que ele tem de particularidade? Os dois lados não paralelos são iguais. O segundo trapézio que a gente vê é um trapézio retângulo, ele tem dois ângulos retos. E o terceiro trapézio é o escaleno. Os dois lados não paralelos são diferentes. Coisas que a gente tem que saber a respeito de trapézio, ou o que caracteriza um quadrilátero para ele ser chamado de trapézio. Ele precisa apresentar um par de lados paralelos. Então aqui esse e esse são paralelos, esse e esse são paralelos, esse e esse são paralelos. Eu tenho em cada um deles um par de lados paralelos. Note que para o trapézio, os lados paralelos são chamados de bases. Base maior, base menor. Ok, isso é só um detalhe. O que mais que eu tenho de particularidade para os trapézios? Que os ângulos que se apoiam nos lados não paralelos são suplementares. Isso vem de retas paralelas cortadas por transversal. Então, vou marcar no trapézio isósceles, esses dois aqui de baixo são iguais, porque os lados são iguais, os não paralelos definem ângulos iguais. E aqueles dois lá de cima também são iguais entre si. Esse aqui e esse aqui são ângulos congruentes. Agora, os ângulos que se apoiam no lado não paralelo são suplementares. Esse mais esse, 180. Esse mais esse, 180. Retas paralelas cortadas por transversal são ângulos que a gente chamava de colaterais internos, suplementares. Mesmo vale para cá, 90 e 90, claro, somam 180. E aqui, este e o de baixo somam 180. No escaleno, mesma coisa. Esse com o de cima somam 180. Só que agora, no escaleno, esse aqui é diferente desse, esse aqui é diferente desse. É tudo diferente no escaleno. Então, vou marcar este e o de cima são suplementares. Veja que eu marquei com cores diferentes para indicar que são ângulos diferentes. Então, o que caracterizou um trapézio? Um par de lados paralelos e os ângulos que se apoiam nos lados não paralelos sempre somam 180 graus. Aí a gente vem para os paralelogramos. O que os paralelogramos têm que os trapézios não têm? Os paralelogramos eles precisam de dois pares de lados paralelos. Se eu preciso de dois pares de lados paralelos, veja só, esse ladinho paralelo a esse, e uma outra coisa que vem dos paralelogramos, que os lados paralelos são iguais, eles têm a mesma medida. Esse lado paralelo a esse e igual. Legal, então um paralelogramo ele precisa ter dois pares de lados paralelos, e em contrapartida o trapézio precisava só de um par. Espera aí, se o paralelogramo tem dois pares de lados paralelos, ele satisfez a condição de ser trapézio. Então todo paralelogramo é também um trapézio. Note que nem todo trapézio vai ser paralelogramo. Para ser paralelogramo, dois pares de lados paralelos. Além de terem os dois pares de lados paralelos e que são iguais, esses dois iguais, o que mais eu tenho? Num paralelogramo, os ângulos opostos têm mesma medida. Então, este ângulo tem mesma medida daquele e este ângulo tem mesma medida do oposto. Continua valendo aquela ideia do trapézio, só que agora pega um lado qualquer. Os dois ângulos que se apoiam nesse lado são suplementares. Pega um lado qualquer. Os dois ângulos que se apoiam nesse lado são suplementares. Isso vai valer para qualquer paralelogramo. O que mais que o paralelogramo tem de particularidade ou de propriedade? Podemos falar assim também. Eu vou marcar uma diagonal aqui, num cinza claro, e vou marcar uma outra diagonal aqui num verde claro. Eu estou escolhendo cores diferentes porque essas diagonais têm medidas diferentes. Agora, o que eu tenho de particularidade?
que essas diagonais de qualquer paralelogramo se cruzam no ponto médio. Então, esse ponto aqui fez com que as diagonais fossem divididas ao meio. Portanto, esse pedacinho aqui é igual a esse pedacinho aqui, e esse pedacinho aqui é igual a esse pedacinho aqui. Então, particularidades de paralelogramos. Dois pares de lados opostos paralelos, além de paralelos, são iguais. Os ângulos opostos têm mesma medida, são ângulos congruentes. E as diagonais se cruzam no ponto médio, se dividem em partes iguais. Essa parte igual a essa parte, esse pedacinho igual a esse pedacinho. Ok. Na sequência, a gente tem que falar de retângulos. O que são retângulos? São paralelogramos com ângulos retos. O próprio nome já diz. Mas espera aí, se eu estou dizendo que eles são paralelogramos, então eles vão herdar todas as características de paralelogramos. Portanto, eles vão ainda ter dois pares de lados opostos paralelos e iguais. Tá aí, ó. Vão ter ângulos opostos com mesma medida. Esse igual ao oposto, esse igual ao oposto. Vão ter diagonais que se cruzam no ponto médio. Vou fazer as diagonais aqui no outro do lado. Diagonais que se cruzam no ponto médio. Esta e esta. Agora, o que mais que ele tem? O que ele tem além que o paralelogramo comum não tinha? Porque ele também é um paralelogramo. Ele tem os ângulos todos iguais a 90 graus. Bom, então continua valendo aquela coisa do trapézio e do paralelogramo, que os lados, pegando um lado, a soma dos dois aqui tem que dar 180? Vale. Só que todos valem 90, então não preciso nem me preocupar com isso. E uma outra coisa que os retângulos têm, além de que isso aqui, encontro das diagonais, se dá no ponto médio. O que mais que eu tenho? Por que eu pintei as duas com a mesma cor? Porque as diagonais têm mesma medida. Então, a partir de retângulos, diagonais têm mesma medida. Aqui as diagonais eram distintas, diferentes. Então, eu vou falar esse tamaninho aqui é igual a esse, que também é igual a esse, e que também é igual a esse. As diagonais têm medidas iguais. Então, um retângulo é um paralelogramo, tem todas as suas características, herdou essas características, e tem mais duas coisas diferentes que um paralelogramo comum não tem, que são ângulos todos retos e diagonais iguais. Essa diagonal e essa são iguais. Próximo é um losango. O que são losangos? O que define losangos? São paralelogramos. Então, se são paralelogramos, também, de novo, herdaram essas características. Sim, dois pares de lados paralelos e iguais. Os ângulos opostos são iguais, só que o losango tem uma característica diferente. O que é? Que os lados todos têm a mesma medida. Então, a gente costuma dizer que o losango é um quadrilátero equilátero, 4 lados de mesma medida. O que mais que ele vai ter de particularidade? Ele vai ter diagonais perpendiculares entre si. Vou fazer isso aqui. Deixa eu traçar uma diagonal aqui. De uma cor. E vou traçar outra diagonal de outra cor. Por quê? Porque elas não são iguais, elas não têm mesma medida. Só teriam mesma medida se a gente estivesse dentro de um retângulo. Losango não é retângulo, losango é paralelogramo, mas tem lados todos iguais. O que eu vou afirmar então? Que essas diagonais, elas se cruzam de forma perpendicular. Vou marcar aqui então, formando 90 graus entre si. E que mais? Vale ainda aquela ideia de ponto médio. Então, esse ponto aqui de interseção das duas diagonais
Divide as diagonais em partes iguais. Essa partezinha igual a essa partezinha, esta igual a esta. E que mais? Bom, as diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. Quer dizer, o ângulo interno aqui ficou dividido em dois. Um pedacinho para cá, outro pedacinho para cá. Esses dois são iguais. Lembra que para paralelogramos os ângulos opostos eram de mesma medida. Então, esse ângulo inteiro aqui é igual a esse ângulo inteiro aqui. Se isso aqui é bissetriz, além de ser a diagonal, esse angulinho aqui de cima é igual a esse angulinho aqui de baixo. O mesmo vale para os outros dois. Vou marcar aqui. Esse ângulo aqui ficou dividido na metade, a diagonal é bissetriz. E esse ângulo aqui também ficou dividido na metade, também a diagonal é bissetriz. Lembrando que esse é igual a esse, porque o losango é um paralelogramo, nos paralelogramos ângulos opostos de mesma medida. Por fim, a gente chega nos quadrados. E o que os quadrados têm de coisa interessante, de mais legal de todos os quadriláteros? Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é um trapézio, ele é um paralelogramo, ele é um retângulo, ele é losango. Então, peraí, ele tem dois pares de lados opostos, paralelos e iguais. Mas ele também é equilátero, então ele também é losango. E ele tem os ângulos internos todos sendo 90 graus. Então ele é um retângulo. Se ele é retângulo, ele tem diagonais todos de mesma medida. E, portanto, essas diagonais se cruzam no ponto médio e elas também são bissetrizes dos ângulos internos. Vou fazer isso aqui, peraí. Vou mudar a cor, vou fazer uma diagonal azul. Olha lá. Não ficou bom? Aí. Pronto. E outra diagonal de mesma medida, também azul. O que eu tenho que lembrar? Se ele é um losango, todo quadrado é também um losango. As diagonais são perpendiculares entre si, formam 90 graus aqui, e são bissetrizes dos ângulos internos. Mas espera aí, o que é um ângulo interno do meu quadrado? 90. Se eu dividir na metade, quanto vai valer cada pedacinho desse aqui? 45 graus. É por isso que a gente fala toda vez que pega a diagonal de um quadrado, você pode afirmar que essa diagonal formou com um dos lados do seu quadrado um ângulo de 45 graus. Bom, então, resumindo tudo, fazendo um lembrete geral, eu fiz uma espécie de um diagrama de Venn aqui. Dentro dos trapézios, o conjunto dos trapézios, eu tenho todos os quadriláteros que têm um par de lados paralelos. Só que dentro dos trapézios tem um outro subconjunto, que seriam os paralelogramos. Eles não têm apenas um, eles têm dois pares de lados paralelos. Nos paralelogramos, lembre-se, além dos dois pares de lados paralelos, esses pares são lados iguais. Sempre tenho dois lados iguais, outros dois lados iguais, paralelos e iguais. Ângulos opostos que têm mesma medida e diagonais que se cruzam no ponto médio. Tudo que vier dentro de paralelogramo tem todas essas características. Dentro dos paralelogramos a gente tem os retângulos, são paralelogramos com ângulos retos, e uma particularidade, além de ter os ângulos retos, as diagonais têm mesma medida, diagonais iguais. Os losangos não são retângulos, veja só, é um conjunto à parte aqui, tem os retângulos de um lado, os losangos de outro. Esse conjunto aqui é dos retângulos, esse outro conjunto aqui é dos losangos. Os losangos o que são? São paralelogramos, então tem todas as características de paralelogramos, mas são paralelogramos equiláteros, que têm os lados todos iguais. O que isso traz para a gente? Que os losangos têm diagonais perpendiculares entre si e que são bissetrizes dos seus ângulos internos. E, por fim, aquilo que seria a intersecção entre retângulos e losangos são os quadriláteros, que são equiângulos, têm ângulos todos iguais,
e são equiláteros, têm lados todos iguais, são os quadrados. Eles são tudo, eles são trapézios, eles são paralelogramos, eles são retângulos e eles são losangos. Portanto, se em algum problema você tiver que verificar, todo quadrado é um retângulo? Sim. Todo quadrado é um losango? Também. Todo quadrado é um paralelogramo? Exato. E todo quadrado também será um trapézio. Posso dizer que todo trapézio é um paralelogramo? Não. A gente sempre pode afirmar algo de um conjunto que está dentro para um conjunto que está fora. Do de fora para o de dentro, nunca. Então, eu não posso falar todo retângulo será um quadrado? Não, existem retângulos que estariam aqui, que não são quadrados, que não são também losangos, portanto, não podem ser quadrados. Isso aqui serve, como eu falei, como um lembrete para você fazer associações, mas você vai ter que lembrar de características que cada um desses quadriláteros tem. É isso, valeu?